A paz do Senhor, prezados irmãos, oro e torço em nome de Deus para que a sua família, a sua casa, você esteja bem. Nós estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 3, verso de número 5, que diz: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: quando vierte até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. E então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amoreus e os jebuseus. Esta palavra, ela é muito importante para que nós possamos entender, que marca aqui a passagem do povo sobre agora a liderança de Josué pelo Rio Jordão. Se nós formos verificar a partir do verso 15, quando eles levantaram a arca e colocaram seus pés à borda do Rio Jordão, simplesmente as águas que fluíam e desciam pelo rio, elas foram paralisadas, estagnadas, para que o povo pudesse passar. Pastor Azamor, qual é a palavra que o senhor gostaria de deixar para nós nesta hora? A palavra é que Deus que abriu o Rio Jordão, Ele é o mesmo Deus que está hoje entre nós. O mesmo Deus que falou para Josué que ele começaria a operar. Ele disse: o Senhor disse: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, e que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu quero parafrasear aqui e dizer: assim como o Senhor foi com Moisés, disse o texto, assim serei contigo, Josué. E eu quero acrescentar: assim como Deus foi com Josué, assim Deus será convosco. Assim Deus será com a tua vida, segundo a proposta da grandiosidade de Deus sobre nós. Quero te dizer uma coisa bem clara, que Deus, mesmo neste momento que estamos vivendo e enfrentando, e uma das coisas que mais arde em nossos corações é estarmos na casa de Deus, porque ali é um local ideal para nós adorarmos a Deus. Mas eu glorifico a Deus por poder estar aqui fazendo esta filmagem e, naturalmente, engrandecendo a Deus e levando para você uma palavra de ânimo, acima de tudo. Por quê, pastor Azamor? Porque o que tem de pessoas desanimadas, tantas pessoas perdendo as suas perspectivas de vida. Olha, eu quero te dizer uma coisa: daqui por diante, o mundo vai ser reciclado. Daqui por diante, muitas coisas novas hão de acontecer. Algumas boas e outras não. Algumas favoráveis e algumas desfavoráveis. Essa marcha de Josué era para que ele se deparasse com a terra prometida. E nada é fácil, nada é simples. Josué já havia mandado 2 espias para ver a terra, e eles disseram: olha, aqui a terra é boa, vamos tomar posse da terra. E o que eu quero te dizer nesta noite, ou neste momento: toma posse daquilo que Deus tem para você. Eu não vou aqui proferir trabalho, emprego, nada disso. Eu vou declarar sobre a tua vida saúde. Eu vou declarar sobre a tua vida uma porção dobrada do Espírito de Deus. Eu vou declarar sobre a tua vida que ainda há esperança para aqueles que creem no poder de Deus. Ainda há esperança de que um rio há de se abrir para que nós passamos a pé enxutos, seco, tocando o fundo do rio, porque a água há de ser paralisada para que nós possamos passar. Por quê, pastor Azamor? Porque um rio, as suas correntezas, elas são altamente fortes. Nós não conseguimos lutar com as correntes das águas.
Dizem alguns historiadores que estas águas do Rio Jordão elas estavam no momento de cheia. Então eram volumosas e nós não conseguimos passar de um lado para o outro com o volume e a intensidade da força da água. Mas Deus falou, olha, leva a arca e põe os sacerdotes sob responsabilidade à frente do povo. Então eu quero te dizer que hoje a arca de Deus que está à frente de nós é o próprio Deus. Não é uma arca construída pelas mãos humanas, com todos os símbolos que marcam a casa de Deus construída no Antigo Testamento. A arca de Deus era a presença de Deus, guiando o povo de Deus. Pastor Azamor, quem é esta arca hoje representando o que no passado foi? É Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Ele tem para conosco um cuidado todo especial. E Ele diz, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo, quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Sabe o que nós estamos precisando neste momento? É ouvirmos mais a palavra de Deus. É nós deixarmos aquilo que muitas vezes, vou repetir, muitas vezes nos ocupavam. Algumas coisas que eram fúteis e que nós trocávamos pela palavra de Deus. Coisas que eram simples, que poderiam ser postergadas para priorizar a palavra de Deus e nós não fazíamos. Coisas que eram menos urgentes do que a urgência de ler e meditar na palavra de Deus e nós colocarmos em segundo plano. Chegou o tempo de colocarmos a palavra de Deus, colocarmos a nossa vida mais inteiramente ligada ao Senhor nosso Deus. Porque ainda há esperança para todos quanto estão em Cristo Jesus. Pastor, e quem não está em Cristo Jesus? Eu não vou nem falar, irmãos. Porque o tempo que todos os pastores, não só o pastor Azamor, anunciava e pregava, o tempo de separar o joio do trigo chegou. Não adianta, não pense que é depois da manhã, não. Chegou o tempo de separar o joio do trigo. Pastor, e qual é o segundo lugar? Chegou o tempo do Senhor separar o ímpio, impiedade, do pio, santidade. Não há mais como se coligar o ímpio, a impiedade, a corrupção, a transgressão com aqueles que buscam a verdade, a inteireza, a simplicidade, a humildade, contemplar a Deus, servir a Deus, abrir mão, se colocar, se apresentar, trabalhar, orar, fazer fluir as coisas de Deus com prioridade nas nossas vidas. Então o tempo chegou. Não adianta nem eu querer falar sobre isso. Nós vamos ser o mais breve possível para encurtarmos o nosso vídeo. Mas eu quero dizer uma coisa interessante. Está escrito também no livro de Efésios, capítulo 5. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz. O que eu falei da impiedade está sendo manifesta, porque muitas coisas estão vindo à tona. Segundo lugar, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Deus está trazendo à tona as revelações. Terceiro, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa, caminhando em sabedoria. O tempo é esse, a hora chegou, aonde é claro e notório, só não observa quem não quer, que Deus chegou e que Deus trabalhou e continuará trabalhando para separar a verdade da inverdade. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.